eu tenho que ter em mente que aonde estão os meus ativos? Eles são exatamente a nível Brasil ou eu tenho infraestruturas fora do Brasil? Esses ativos, eles estão expostos para a internet, eles têm portas abertas, ele tem APIs expostas. Então, toda essa visão de ataque de superfície externa, que exatamente está mirando a minha infraestrutura, eu preciso ter garantia que nenhum dos meus ativos, por uma falha até às vezes de configuração, né, ele esteja devidamente, ele esteja sendo exposto. Olá, sejam bem-vindos a mais um Tech Talks. Eu sou Marcelo Luz e essa é a segunda parte da série SecOps em Foco, uma jornada em 3 episódios sobre os principais desafios e estratégias para uma operação de segurança cibernética. Hoje damos continuidade à conversa com um olhar mais técnico. Vamos explorar os pilares de tecnologia, inteligência, automação como aliados no monitoramento e na resposta de ameaças. Espero que aproveitem muito. Maurício, para retomar nosso papo aqui, vamos voltar falando sobre o coração das operações de segurança, que é o Security Operations Center, o SOC. Como você vê a evolução desse centro de operações nos últimos anos, em especial com as ferramentas mais recentes como XDR, EDR, CIEM e assim por diante? Bom, se a gente fizer um comparativo mais ou menos há 10 anos atrás, 12, né? E analisarmos, por exemplo, uma ferramenta como o CIEM, né? E eu digo que o CIEM ele é uma ferramenta fundamental, ele é uma pedra crucial, né, dentro de uma estrutura de um SOC, para você fazer parte de monitoramento, correlacionamento, né, enriquecer exatamente essas informações, centralizar essas informações. Se a gente parar para pensar que há 10 anos, 12 anos atrás, essa ferramenta era uma ferramenta que ainda passava uma certa dificuldade, ela requeria exatamente um nível de conhecimento bem elevado, ele necessitava de tunings constantes, eu tinha que ajustar as minhas regras, né, de alerta para começar a gerar um certo valor. E ela carecia continuamente de ajustes finos, cada vez mais, para que eu pudesse exatamente ver aquilo, os eventos que realmente me importavam e evitasse, né, o excesso de eventos na minha interface. Então, se a gente fala sobre tecnologia como CIEM, hoje, né, principalmente com todos esses adventos de inteligência artificial, a gente está dizendo que agora uma ferramenta de CIEM, ela deixa de ser uma mera ferramenta de central de alertas, né, para ser exatamente uma ferramenta de central de inteligência. Então, ela ganhou um grande protagonismo, ela ganhou novamente à tona nos últimos anos e, inclusive, é uma das ferramentas buscadas para investimento e que ele vai trazer exatamente todas essas informações e, além disso, vai apoiar também com o consumo de informações como ferramentas de detecção e resposta, que aí a gente entraria exatamente em soluções como EDR, Endpoint Detection Response, XDR, que é Extended Detection Response, e também NDR, que seria Network Detection Response. Então eu diria que essas soluções são basicamente as que mais compõem uma estrutura de SOC. Então eu tenho uma ferramenta que se torna o meu radar, que é o CIEM, onde que eu coleto essas informações e não somente informações pertinentes a dispositivos de segurança, mas hoje uma ferramenta de CIEM ela tem uma capacidade de olhar também uma parte de infraestrutura, né? Então eu olho também infraestrutura de servidores, de dispositivos não somente de rede, mas também eu posso também hoje ter, por exemplo, um CIEM consumindo dados também, por exemplo, provenientes de uma infraestrutura de nuvem, né? E uma das coisas que a gente sempre fala é trazer o maior correlacionamento possível, né, capturando todo esse tipo de dado, né, de tráfego norte-sul, leste-oeste. Então, tudo isso são tecnologias fundamentais, né, críticas, hoje para dentro de uma estrutura de SOC, e o quanto que de fato ela se desenvolveu, né? Inclusive também permitindo integrações, automações, você simplesmente já consegue abrir um ticket dentro de uma ferramenta terceira de ticket management, como no caso nossa ferramenta do FortiCIEM. E até interessante quando eu menciono o FortiCIEM, é porque o próprio conceito do FortiCIEM não é somente criar uma estrutura de SOC, né? A ferramenta do FortiCIEM ela te traz uma capacidade de SNOC, né? Ou seja, de
ter uma visão dos eventos de segurança que ele consegue capturar, correlacionar, enriquecer e gerar informações ricas para os nossos clientes, mas acima de tudo ele também te traz uma visão detalhada de NOC, de disponibilidade. E disponibilidade, a gente não pode esquecer, é um pilar fundamental também de segurança. Saber se exatamente se esses ativos estão up and running, se eles estão funcionando ou não estão, né? Dentro de um comportamento de um profissional de segurança, se eu paro de receber exatamente um log de uma infraestrutura crítica, né? de um ativo crítico, o nosso feeling de profissional de segurança opa, tem algo errado. Né? Então é por isso que é importante a gente ter todas essas capacidades unidas numa coisa só. E é muito comum a gente ver até dúvidas ou confusões conceituais sobre essas ferramentas, né? Você comentou muito do CIEM atuando também em outro pilar que acaba sendo menos falado, né, da disponibilidade, quando a gente fala de um SOC. Mas a gente vê muitas dúvidas conceituais até quando fala das ferramentas de resposta a incidentes, do tipo XDR, CIEM, elas são complementares, como é que... Existe um conceito que define uma regra, uma bala de prata, uma linha que corta onde começa um e termina outro? Tem uma pergunta bastante interessante, porque se você fala de XDR, esse é um dos termos cunhados, né, pelo Gartner, e que de certa forma trouxe muita confusão ao longo dos anos, e hoje a gente pode dizer que ele se tornou exatamente uma tecnologia ou uma composição de tecnologias que ajuda exatamente dentro do seu determinado propósito. Só que isso também acaba implicando em outras situações do tipo que pessoas falam que, por exemplo, XDR vai matar o CIEM, que você não precisa de CIEM. E eu digo a todos, isso é pura balela, tá? CIEM tem o seu propósito, ele tem o seu grande valor, e XDR também ele tem o seu outro grande valor. A questão é que se você fala de um XDR, ele fala sobre detecção estendida, né? E o que é exatamente detecção estendida? É buscar dentro de um repositório, que seja um data lake, por exemplo, que é um CIEM, né? E ele busca exatamente indicadores de comprometimento, né, informações oriundas de outras tecnologias que ajudam ele exatamente a se retroalimentar, gerar exatamente um entendimento, uma detecção, e naturalmente ele vai na ferramenta pertinente para fazer uma ação de resposta ou uma ação de busca. Então, por exemplo, se eu tenho uma ferramenta de EDR, né, de Endpoint Detection Response, eu consigo buscar essa informação proveniente desse data lake ou da ferramenta de CIEM, eu coleto, por exemplo, que seja um IP ou, por exemplo, uma hash, e eu faço uma retrobusca dentro da minha ferramenta de EDR para verificar se aquela informação, por acaso, não permeou em algum dos meus ativos que estão exatamente com a solução de EDR devidamente instalada. Então, a gente acaba se separando, só que o CIEM, ele é uma ferramenta que ele traz um poder de granularidade muito mais amplo, né? É como eu disse, ele consegue ingestionar, ele consegue visualizar inúmeras informações, ele tem uma capacidade de criar um CMDB completíssimo, né? Ou seja, começa a trazer uma capacidade de discovery, eu começo a buscar dentro da minha rede tudo que existe de ativo, já começo a pré-classificar, a catalogar essas informações para a gente gerar a visibilidade. E a partir dali, aí é aquilo que eu disse, conseguimos exercer controle, conseguimos exercer uma camada de prevenção e, consequentemente, camadas de remediação. Mas a prerrogativa da segurança com o CIEM é ter a visibilidade do todo, e a partir desse momento eu consigo exatamente exercer os controles, por mais que seja brincando naquela hora, né, de olhar aquele servidor exatamente recebendo ou se comportando de forma anômala e falar, opa, Marcelinho, tem aqui um indicador que você precisa, eu estou chamando a sua atenção. Isso de certa forma é um controle mínimo, mas é fundamental, pelo menos eu sei o que eu estou enxergando e o que está acontecendo na minha infraestrutura. É que a gente de tecnologia adora acrônimos, né, uma sopa de letrinhas infinita. E quando você fala de resposta a incidente, uma outra ferramenta que a gente vê muito, mais um acrônimo aí, a gente vê muito crescendo dentro dos centros de operação de tecnologia, o SOAR, né, como uma ferramenta muito forte para automação. Como é que você vê atualmente o SOAR ajudando os analistas ou ajudando no plano de resposta a incidentes e até na automação mesmo, né, que é a propósito principal dele, dentro desse centro de operações? SOAR também é mais uma das tecnologias que tem sido amplamente buscadas, e também isso é estatisticamente comprovado
não somente pela própria Fortinet, mas também por outros fabricantes, né? E você exatamente tocou no cerne que é fundamental de uma ferramenta de SOA, que é exatamente a automação. Eu conseguir eliminar o máximo possível do trabalho operacional, né, de um SOC e dar tempo, né, e vazão para que os meus profissionais eles exatamente consigam focar naquilo que de fato é importante e que exige maior atenção. Então, por exemplo, só que a gente não pode esquecer também, isso é importante, que a ferramenta de SOA, por exemplo, ela não é somente uma ferramenta de automação. Então, se eu pego o próprio FortiSOA, ele é uma ferramenta completíssima dentro da parte de Incident Management. Então, eu consigo criar toda uma parte de Incident Management, eu consigo centralizar inúmeros outros data lakes ou ferramentas de SIEM para que ele receba essas informações como se fosse uma forma de estímulo, né, para ele disparar uma devida ação, mas todo aquele processo de enriquecer aquele incidente, verificar a reputação de IP, verificar exatamente questões de porta, verificar credencial, fazer uma série de passos que é pertinente, uma triagem de um incidente, uma ferramenta de SOA ela já traz essas informações rapidamente para você. E ela consegue ainda enriquecer com elementos da parte também de Threat Intelligence. Você consegue ingestionar, por exemplo, no próprio FortiSOA, você consegue ingestionar inúmeras redes de Threat Intel para consumir aqueles feeds e começar exatamente a fazer validações de importantes dados que ali estejam para você não precisar ficar fazendo isso de forma manual. Então, a sua preocupação com o que a gente chama, a preocupação de um SOC, que é reduzir exatamente o MTTD, né, o Mean Time to Detect, a gente está dizendo que com uma ferramenta de SOA, tarefas que às vezes demoravam 30, 40 minutos durante um processo de triagem, análise, né, e de um incidente, hoje isso se torna para algo de menos de 3 minutos, 2 minutos, porque você consegue de uma forma muito rápida obter essas informações e trazer exatamente para um analista de segurança da informação todas as evidências e lembrando para que ele, no final das contas, tome a decisão. Lembre-se que é importante exatamente o fator humano, aquela análise de contexto para que ele tome uma decisão que esteja devidamente alinhada com o negócio. Tá? Excelente. É bom a gente falar sobre esse contexto geral de ferramentas, né? Porque existe muita, como eu comentei na pergunta, existe muitas dúvidas, tanto de, como a gente comentou no começo, XDR, EDR, mas quando a gente fala de automação, o SOAR, a gente vê que ele veio com uma ferramenta realmente para automatizar e ter playbooks, né? Já conectores prontos, mas muito se mistura com conceitos ainda de CIEM, de XDR, e isso fica tudo num arcabouço ali que às vezes a gente não sabe separar e na hora de fazer um projeto dentro de uma empresa, consumir qual que seria o produto ideal, acaba se perdendo esses conceitos, né? Exato. Tem dois conceitos muito interessantes também, que estão muito falados ultimamente, que eu queria entender como é que ele é inserido dentro do contexto de SOC, que é o Threat Intelligence e o Threat Hunting. Threat Hunting. Como é que é isso dentro de um dia a dia de SOC? Todo SOC tem isso? Não tem? Deveria ter? Como isso funciona dentro de uma estrutura de SOC, de Security Operations? Perfeito. Basicamente, hoje, tanto o Threat Intelligence quanto o Threat Hunting são capacidades distintas que muitas das vezes estão exatamente inseridas dentro de ferramentas. Então, se você fala sobre NDR, EDR e XR, são ferramentas que nativamente já incorporam essa parte de Threat Hunting. E o CIEM também, ele também é uma ferramenta que já, basicamente, você já no passado já conseguia fazer essa parte de Threat Hunting. A questão é que mesmo que quando você fala de Threat Hunting, é partir de um ponto de vista de onde eu não me torno mais uma pessoa reativa de buscar exatamente informações de algo que possa ter sido, de algo que acometeu a minha infraestrutura, né, ante um ataque cibernético, e você passa meio que a buscar, né, e a correr atrás do criminoso. Você começa de uma forma muito mais proativa, por intermédio de um Blue Team, a buscar essas informações. E aí, quando você fala sobre Threat Hunting, isso também está mudando bastante o panorama, porque por mais que você busque e coloque informações ali importantes de indicadores de comprometimento, possíveis TTPs, né, táticas técnicas e procedimentos, né, que um grupo criminoso utiliza, você está literalmente buscando essas informações, mas essas informações já estão sendo basicamente quase que trazidas à tona. Então, por exemplo, se eu pego uma ferramenta como o FortiNDR Cloud, né, e o FortiNDR, ele já traz esses insights para mim basicamente sem eu quase que praticamente precisar, sem pedir.
Ele já me traz esses indicadores, ele começa a me trazer o que a gente chama de observabilidades, né, desses comportamentos atípicos e anômalos. Então isso é interessante, que quando você olha o Threat Hunting, ele já está implícito na ferramenta, só que cada vez mais o Threat Hunting ele também tem sido algo autônomo, recursos da inteligência artificial para começar a aprender com o seu ambiente e gerar essas informações. Do outro lado, quando a gente fala do Threat Intelligence, ele se torna muito mais algo preventivo. É como se eu começasse a buscar informações antes que um ataque acontecesse, para que eu possa me preparar o mais rápido possível. Se você parar para pensar, muitas empresas, né, e até mercados tendem a fazer investimentos mais em ferramentas de reação, né? Ou seja, eu prefiro reagir, eu prefiro criar uma ferramenta de proteção. Só que ferramentas, por exemplo, como FortiRecon, né, ferramentas como o próprio Deceptor, aonde que eu crio maneiras e recursos, né, de me prevenir a um ataque, entendeu? Eles se tornam altamente valiosos e as pessoas geralmente não buscam isso. E até aproveitando esse gancho, né, o próprio, dá um exemplo, o FortiGuard e o Outbreak Alerts. Qualquer cliente que quiser acessar o FortiGuard Outbreak Alerts, ele pode acessar o site da Fortinet e ele vai ter uma série de informações de CVEs, de ataques sendo explorados, uma série de coisas que vai estar ali. Só que o mais interessante é quando você tem essas informações já automaticamente sendo correlacionadas dentro das suas ferramentas, como o FortiSIEM ou o FortiAnalyzer, né? E você consegue literalmente, quando captura essa massa de dados, eu consigo bater exatamente aquelas informações que estão num feed de inteligência, bater com o que está dentro da minha infraestrutura, dentro dessas ferramentas, que está coletando uma série de logs, ao invés de você fazer isso de uma forma manual, né? Não, e você falando agora sobre análise, né, superfície, ou seja, a parte do hunting, ali, né, a busca e a inteligência, né, a estratégia por trás de tudo isso, tem um outro ponto também que eu estava pensando aqui, que é a parte o perímetro que a gente, fora do tradicional, né, a gente fala muito sobre firewall, sobre perímetro de rede, sobre credenciais, principalmente ser o novo perímetro hoje em dia, né, por várias questões de arquitetura, nuvem, etc., mas existe um outro perímetro também, que tem novos produtos olhando para isso, que é a superfície da web mesmo, né? Não exatamente o perímetro da arquitetura da sua empresa. Eu vi que tem o FortiRecon e ferramentas específicas para cuidar dessa superfície de ataque, né? Ou seja, olhar a Dark Web, olhar outros elementos, olhar notícias até sobre a empresa. Se puder falar um pouquinho mais sobre como né, como essas ferramentas funcionam dentro de um modelo de SOC, se isso é um serviço, é uma inteligência, como é que isso funciona no dia a dia para colaborar com a busca de ameaças e a inteligência de ameaças? Perfeito. Eles são ferramentas totalmente com viés de prevenção. São ferramentas mais para criar aquela camada de prevenção. Então, quando você fala sobre superfície de ataque externa, eu tenho que ter em mente que aonde estão os meus ativos? Eles são exatamente a nível Brasil ou eu tenho infraestruturas fora do Brasil? Esses ativos, eles estão expostos para a internet, eles têm portas abertas, ele tem APIs expostas. Então, toda essa visão de ataque de superfície externa, que exatamente está mirando a minha infraestrutura, eu preciso ter garantia que nenhum dos meus ativos, por uma falha até às vezes de configuração, né, ele esteja ele esteja sendo exposto para exatamente um possível ataque, né? E uma das coisas que eu sempre cito é que durante, por exemplo, a própria pandemia, né, muitas empresas não tiveram tempo de licenciar, por exemplo, uma VPN e acabaram exatamente colocando ativos, né, habilitando o RDP e uma série de outras portas de comunicação de uma forma totalmente externa e muitas vezes, às vezes até vulnerável, e RDP foi um dos grandes vilões de ataques de ransomware, né? Inclusive até ultrapassando e-mail, né? Como hoje e-mail é um dos principais vetores de ataque, mas o RDP ele superou devido exatamente a essa falha. Por mais que seja momentâneo, uma exposição, vulnerável. Então, quando você não tem essa visão, ferramentas como FortiRecon conseguem monitorar ativamente se você tem esses ativos expostos, se existem ativos que estão exatamente virados para a internet, inclusive se eles estão vulneráveis ou não. Então isso é fundamental porque ali pode ser uma porta exatamente exposta para que se inicie e desencadeie um ataque cibernético.
né? E não só olhando esse contexto, eu preciso também analisar que, se informações como essas também foram coletadas e estão sendo compartilhadas dentro de fóruns, né, de strike fóruns, onde que as pessoas se reúnem para realizar um ataque, eu preciso também estar inserido e infiltrado dentro desse contexto para te trazer de forma mais preventiva possível também se existem algo que está sendo movimentado contra a sua empresa, contra a sua marca. Se existem, acima de tudo, credenciais, por exemplo, vazadas. E a gente sabe que vazar credencial é algo que, infelizmente, é algo rotineiro e que acontece constantemente. O problema é que se a minha credencial corporativa ela vazou, eu preciso também ter visibilidade se existe exatamente ela exposta em algum lugar, inclusive sendo comercializada. Então isso tudo são formas de eu me prevenir antes que um ataque aconteça. Existem até casos de ransomware, né, do qual investigações depois que foram conduzidas, eles descobriram que houve um vazamento de credenciais da empresa depois que o ataque, por exemplo, de ransomware aconteceu. Então é importante você entender que até esse fato da parte que a gente chama de initial access brokers, né, ou seja, criminosos estão sim investindo muito nessa parte de comercialização de credenciais. E quanto mais essa credencial é válida e qual é o nível de privilégio que essa credencial tem, ela se torna cada vez mais valiosa, né, para que isso seja exatamente uma forma fácil de desempenhar um ataque. Ou seja, eu vou desencadear um ataque com o mínimo de esforço possível. Eu paguei por uma credencial administrativa e iniciei um ataque de uma forma simples e rápida. Então, por isso que ferramentas como essa monitorem. E não somente isso. O que também está associado à sua empresa? Sua empresa do segmento comercial? Existem campanhas fraudulentas associadas à sua empresa? Existe algum site que está se passando por a sua empresa? Exatamente, que está propagando alguma campanha enganosa, fraudulenta, o phishing, não importa. A gente tudo isso monitora e consegue auxiliar exatamente os clientes na derrubada desses sites fraudulentos. E tudo isso é complementar, né? Isso. Interessante, porque a gente acabou não falando de DLP aqui, mas ao mesmo tempo que a gente está preocupado com o dado ali sensível através de um DLP dentro de uma empresa, né? A gente tem que estar preocupado também se caso não funcionou, não tenha, ou de alguma maneira esse dado foi exposto, vazou na internet, pode ser de uma credencial, como você falou, pode ser de informações que alimentam os cybercriminosos para conseguir um ataque muito próximo de um ataque legítimo, que é o que a gente vê muito, né? Às vezes com uma credencial válida, você tem vários controles que não vão identificar ali aquele acesso e acaba tendo sucesso. Maurício, mais uma vez queria te agradecer aqui pelo papo, muito obrigado por compartilhar com a gente, né, a sua visão como especialista da área aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, é um prazer. E obrigado também a você que está acompanhando a série SecOps em Foco aqui no Tech Talks. Está gostando? Já indicou alguém? Mande seus comentários e sugestões aqui pra gente. E para não perder o último episódio, fiquem ligados nas redes sociais e curtam o perfil do Fortinet Brasil Podcast no YouTube e no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você em breve. Até mais.